Segunda parte. A pessoa que, ao cercar um pedaço de terra, teve a ideia de dizer, isso é meu, e encontrou pessoas suficientemente ingênuas para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores poderiam ter sido evitados se alguém, ao arrancar as estacas ou tampar os buracos, tivesse gritado para seus semelhantes, e não ouçam esse impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra pertence a ninguém. Parece, no entanto, que as coisas já haviam chegado ao ponto em que não podiam mais continuar como estavam. A ideia de propriedade, que dependia de ideias anteriores que só poderiam surgir gradualmente, não se formou instantaneamente na mente humana. Foi necessário fazer muitos avanços, adquirir muita habilidade e conhecimento, transmiti-los e aumentá-los de geração em geração antes de chegar ao último estágio do estado de natureza. Vamos, então, voltar ao início e tentar reunir, sob uma única perspectiva, essa lenta sucessão de eventos e conhecimentos em sua ordem mais natural. O primeiro sentimento do homem foi o de sua própria existência, e seu primeiro cuidado foi a sua própria sobrevivência. Os produtos da terra forneciam todos os recursos necessários, e seu instinto o levou a utilizá-los. A fome e outros apetites levarão-no a experimentar diferentes formas de existência. Havia uma que o levava a perpetuar sua espécie, mas esse impulso cego, desprovido de qualquer sentimento emocional, resultava apenas em um ato puramente animal. Uma vez satisfeita a necessidade, os dois sexos nunca mais se reconheciam, e a mãe não tinha mais vínculo com seu filho assim que ele podia se virar sozinho. Essa foi a condição do homem ao nascer, uma vida como a de um animal, limitada inicialmente às sensações puras e aproveitando apenas os dons oferecidos pela natureza, sem sequer pensar em tirar algo dela. Mas logo surgiram dificuldades, e ele teve que aprender a superá-las. A altura das árvores que o impedia de alcançar os frutos, a competição com os animais que também buscavam se alimentar, a ferocidade dos que ameaçavam sua própria vida, tudo isso obrigou a desenvolver habilidades físicas. Ele teve que se tornar ágil, rápido na corrida e forte na luta. As armas naturais, como galhos de árvores e pedras, logo estavam em suas mãos. Ele aprendeu a superar os obstáculos da natureza, a lutar contra outros animais quando necessário, a disputar sua sobrevivência com outros seres humanos ou a se compensar pelo que precisava ceder ao mais forte. À medida que a humanidade se expandia, as dificuldades aumentavam. As diferenças de terrenos, climas e estações exigiam que eles se adaptassem em seu modo de vida. Anos de escassez, invernos longos e rigorosos, verões escaldantes que tudo consumiam exigiam novas habilidades. Ao longo do mar e dos rios, eles inventaram a linha e o anzol e se tornaram pescadores. Nas florestas, fizeram arcos e flechas e se tornaram caçadores e guerreiros. Em regiões frias, eles se cobriam com peles de animais que haviam caçado. O trovão, uma visão ou algum feliz acaso lhes revelou o fogo, uma nova forma de enfrentar o rigor do inverno. Eles aprenderam a preservar esse elemento, depois a reproduzi-lo e, por fim, a cozinhar as carnes que antes comiam cruas. Essa constante interação entre diferentes seres, incluindo os próprios seres humanos, naturalmente levou o homem a perceber certas relações. Essas relações, expressas por palavras como grande, pequeno, forte, fraco, rápido, devagar, medroso, corajoso e outras ideias semelhantes, foram comparadas e assimiladas quase automaticamente, resultando em uma espécie de reflexão ou, melhor dizendo, uma prudência instintiva que indicava as precauções necessárias para a sua segurança. Essa nova compreensão aumentou sua superioridade em relação aos outros animais, e ele começou a utilizar armadilhas e a enganá-los de várias maneiras. Embora muitos animais fossem mais fortes ou mais rápidos, ele se tornou dominante daqueles que poderiam servi-lo ou prejudicá-lo ao longo do tempo. Assim, o primeiro olhar que ele lançou sobre si mesmo despertou nele um sentimento de orgulho. Mesmo sem compreender completamente as regras e apenas se considerando o melhor entre os de sua espécie, ele começou a almejar o mesmo status para si como indivíduo. Embora seus semelhantes não fossem para ele o que são para nós, e embora ele tivesse pouca interação com eles, assim como com outros animais, ele não os ignorou em suas observações. As semelhanças que ele percebia com o tempo, como a fêmea que era semelhante a ele mesmo, permitiram-lhe julgar sobre aquelas que ele não percebia. Ao ver que todos se comportavam como ele em circunstâncias semelhantes, ele concluiu que sua maneira de pensar e sentir era semelhante à deles. Essa importante verdade, firmemente estabelecida em sua mente, o fez seguir, por um instinto tão seguro e mais rápido que a lógica, as melhores regras de conduta que lhe eram vantajosas e seguras ao lidar com seus semelhantes.
Com base em sua experiência de que o desejo pelo bem-estar é o único motivo das ações humanas, ele aprendeu a reconhecer as ocasiões raras em que o interesse comum exigia que ele contasse com a ajuda de seus semelhantes, e ainda mais raramente, as situações em que a competição o levava a desconfiar deles. No primeiro caso, ele se unia a eles em grupos ou, no máximo, em uma espécie de associação temporária que não impunha obrigações a ninguém e durava apenas enquanto havia uma necessidade temporária que os unia. No segundo caso, cada um procurava obter vantagens próprias, seja pela força, se se sentisse mais forte, ou pela astúcia e sagacidade, se se sentisse mais fraco. Assim, os seres humanos gradualmente desenvolveram uma ideia básica de compromisso mútuo e da vantagem de cumprir com esses compromissos, mas apenas na medida em que fosse exigido pelo interesse imediato e tangível, pois a previsão do futuro ainda não fazia parte de suas preocupações. Eles não pensavam nem mesmo no dia seguinte. Se o objetivo era caçar um veado, cada um sabia que devia permanecer em seu posto. Mas se uma lebre passasse perto de alguém, não havia dúvida de que ele a perseguiria sem escrúpulos, e uma vez capturada a presa, não se importaria se os outros ficassem sem nada. É fácil entender que essa forma de interação não exigia uma linguagem mais elaborada do que os gritos das aves ou as vocalizações dos macacos que se juntam em grupos semelhantes. Comunicações inarticuladas, gestos e alguns sons imitativos eram, por muito tempo, a linguagem universal. Além disso, em cada região, havia alguns sons articulados e convencionais que não são fáceis de explicar em termos de sua origem, como já mencionei. Essas eram as línguas particulares, rudimentares, imperfeitas e semelhantes às que ainda são usadas por várias nações indígenas nos dias de hoje. Viajei através de séculos, impulsionado pelo fluxo do tempo, pela quantidade de coisas que tenho que dizer e pelo progresso quase imperceptível dos primeiros momentos. Quanto mais lenta era a sucessão dos eventos, mais prontos eles estão para serem descritos. Esses primeiros avanços finalmente permitiram que o homem acelerasse o progresso. À medida que a mente se iluminava, a indústria se aperfeiçoava. Logo, em vez de dormir em árvores ou se refugiar em cavernas, eles descobriram certos tipos de machados de pedra dura e afiada que serviam para cortar madeira, cavar a terra e construir cabanas de galhos, que eram posteriormente endurecidas com argila e barro. Esse foi o momento de uma primeira revolução, que trouxe o estabelecimento e a distinção das famílias, e também introduziu uma forma primitiva de propriedade, que provavelmente resultou em muitas disputas e conflitos. No entanto, uma vez que os mais fortes foram os primeiros a construir abrigos que podiam defender, é provável que os mais fracos tenham considerado mais simples e seguro imitá-los do que tentar expulsá-los. Quanto aos que já tinham suas próprias cabanas, eles não se preocuparam em tomar as dos vizinhos, não porque não lhes pertencessem, mas porque isso seria inútil e resultaria em um confronto violento com a família que as ocupava. Os primeiros desenvolvimentos emocionais foram o resultado de uma nova situação em que maridos e esposas, pais e filhos passaram a compartilhar um mesmo espaço habitacional. O hábito de viver coletivamente gerou os sentimentos mais ternos conhecidos pelos seres humanos, o amor conjugal e o amor paternal. Cada família se tornou uma pequena sociedade, unida pelo afeto mútuo e pela liberdade, e foi nesse momento que se estabeleceu a primeira diferença na forma de vida entre os dois sexos, que até então viviam de maneira semelhante. As mulheres se tornaram mais sedentárias e acostumaram-se a cuidar das cabanas e dos filhos, enquanto os homens saíam em busca de sustento. Ambos os sexos começaram a perder um pouco de sua ferocidade e vigor, em troca de uma vida um pouco mais tranquila. Embora cada indivíduo se tornasse menos capaz de enfrentar animais selvagens por conta própria, tornou-se mais fácil se unir a outros para enfrentá-los em conjunto. Nesse novo estado de vida simples e solitária, com necessidades muito limitadas e os instrumentos que haviam inventado para supri-las, os seres humanos aproveitaram o tempo livre para buscar várias comodidades desconhecidas por seus antepassados. No entanto, isso se tornou o primeiro fardo que eles assumiram sem perceber, e a primeira fonte de problemas que prepararam para as gerações futuras. Com o tempo, essas comodidades perderam seu encanto inicial e se tornaram verdadeiras necessidades, tornando a privação delas mais cruel do que a satisfação de possuí-las era agradável. A posse delas não trazia mais felicidade, mas a sua perda causava infelicidade. É nesse ponto que podemos entender melhor como o uso da linguagem se estabeleceu ou se desenvolveu gradualmente dentro de cada família, e também podemos conjecturar como diversas circunstâncias específicas aceleraram o progresso da linguagem, tornando-a mais necessária. Grandes inundações ou terremotos isolaram áreas habitadas com água ou penhascos. Mudanças na geografia desmembraram porções de terra em ilhas.
É compreensível que, entre pessoas que viviam tão próximas e eram forçadas a conviver, uma linguagem comum tenha se formado antes mesmo daquelas que vagavam livremente pelas florestas no continente. É bastante provável que os primeiros navegadores tenham trazido consigo o uso da palavra. É ainda mais plausível que a sociedade e as línguas tenham surgido e se desenvolvido nas ilhas antes de serem conhecidas no continente. Tudo começa a mudar. Os seres humanos, que antes vagavam pelas florestas, agora possuem uma moradia mais permanente, se aproximam lentamente uns dos outros, formam grupos diversos, e finalmente, em cada região, constituem uma nação específica, unida pelos costumes e características comuns, não por regulamentos e leis, mas por um modo de vida e alimentação semelhantes, e pela influência compartilhada do clima. A vizinhança constante inevitavelmente cria laços entre as famílias. Jovens de sexos diferentes vivem em cabanas próximas, o contato casual exigido pela natureza rapidamente leva a um contato mais doce e duradouro através de encontros frequentes. As pessoas começam a considerar e comparar diferentes objetos, gradualmente desenvolvendo noções de mérito e beleza, o que desperta sentimentos de preferência. Com o tempo, eles se tornam tão acostumados a ver uns aos outros que não conseguem mais passar sem esses encontros. Um sentimento terno e doce se infiltra em suas almas, e diante de qualquer obstáculo, pode se transformar em fúria impetuosa. O ciúme nasce junto com o amor, a discórdia prevalece e a mais doce das paixões exige sacrifícios humanos. À medida que as ideias e os sentimentos se desenvolvem, e as pessoas se tornam mais civilizadas, as relações entre os seres humanos se tornam mais complexas e os laços se estreitam. Eles começam a se reunir em torno de cabanas ou de uma árvore grande. O canto e a dança, que são frutos do amor e do tempo livre, se tornam uma forma de entretenimento para homens e mulheres ociosos que se agrupam. Cada um começa a observar os outros e a desejar ser observado em troca, e a opinião pública passa a ter valor. Aquele que canta ou dança melhor, o mais bonito, o mais forte, o mais habilidoso ou o mais eloquente, se torna o mais respeitado. Esse foi o primeiro passo em direção à desigualdade e ao vício, ao mesmo tempo. A partir dessas primeiras preferências, surgiram a vaidade, o desprezo, a vergonha e a inveja. A fermentação causada por esses novos sentimentos trouxe consigo consequências negativas para a felicidade e a inocência. Assim que as pessoas começaram a valorizar umas às outras e a noção de consideração se formou em suas mentes, cada um passou a acreditar que tinha direito a ser valorizado, e não era mais aceitável faltar com o respeito a alguém impunemente. Isso levou ao surgimento dos primeiros deveres de cortesia, mesmo entre os povos selvagens. Qualquer falta intencional se tornou uma ofensa, porque, além do mal causado pela injúria, a pessoa ofendida sentiu desprezo em relação a si mesma, o que muitas vezes era mais insuportável do que o próprio mal. Dessa forma, cada pessoa punia o desprezo demonstrado a ela de acordo com a maneira como se via, e as vinganças se tornaram terríveis, transformando os seres humanos em seres sanguinários e cruéis. Muitas pessoas concluíram erroneamente que o ser humano é naturalmente cruel e precisa de leis para serem mais amáveis, por não terem percebido a distinção entre os diferentes estágios de desenvolvimento e não terem percebido o quanto esses povos já estavam distantes do estado primitivo da natureza. Na verdade, não há nada tão doce quanto o ser humano em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza a uma distância igual da estupidez dos animais e das influências prejudiciais da sociedade civilizada, e limitado pelo instinto e pela razão, ele é impedido, pela sua compaixão natural, de causar mal a qualquer ser humano, a menos que seja provocado. Como diz o sábio Locke, não pode haver injúria onde não há propriedade. No entanto, é importante notar que a sociedade e as relações estabelecidas entre os seres humanos exigiam qualidades diferentes daquelas que eles tinham em seu estado primitivo. À medida que a moralidade começava a ser introduzida nas ações humanas e cada pessoa, antes das leis, era o único juiz e vingador das ofensas sofridas, a bondade que era apropriada para o estado puro da natureza já não era adequada para a sociedade em desenvolvimento. Era necessário que as punições se tornassem mais severas à medida que as oportunidades de ofender se tornavam mais frequentes, e o terror das vinganças substituía o freio das leis. Assim, embora os seres humanos se tornassem menos tolerantes e a compaixão natural sofresse algumas alterações, esse período de desenvolvimento das faculdades humanas, encontrando um equilíbrio entre a intolerância do estado primitivo da natureza e a arrogante atividade do egoísmo, deveria ter sido a época mais feliz e duradoura. Quanto mais refletimos sobre isso, mais percebemos que esse estado era menos suscetível a revoluções, era o melhor para o ser humano e ele deveria ter permanecido nele para sempre, se não fosse por uma trágica coincidência que, para o bem comum, nunca deveria ter acontecido. O exemplo dos povos selvagens, que estiveram quase todos nesse estado,
parece confirmar que o ser humano foi feito para permanecer nele. Esse foi o verdadeiro começo do mundo, e todos os progressos subsequentes foram aparentemente passos em direção à perfeição individual, mas, na verdade, levaram à decadência da espécie. Quando os seres humanos se contentavam com suas cabanas simples, costuravam suas roupas de peles com espinhos ou pedaços de madeira, enfeitavam-se com plumas e conchas, pintavam seus corpos com cores diversas, aperfeiçoavam seus arcos e flechas, construíam algumas canoas de pesca e instrumentos musicais rudimentares, e se dedicavam a trabalhos individuais que não exigiam a colaboração de muitas mãos, eles viviam livres, saudáveis, bondosos e felizes, dentro dos limites da natureza humana. Desfrutavam das alegrias de uma convivência independente. No entanto, assim que um homem precisou da ajuda de outro e perceberam que era vantajoso para um indivíduo ter provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade surgiu, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas foram transformadas em campos cultivados que exigiam o suor dos seres humanos para serem irrigados, e onde logo se viu surgir a escravidão e a miséria, crescendo junto com as colheitas. A metalurgia e a agricultura foram as duas artes que causaram essa grande revolução. Para os poetas, foram o ouro e a prata, mas para os filósofos, foram o ferro e o trigo que civilizaram os seres humanos e ao mesmo tempo os arruinaram. Essas duas artes eram desconhecidas pelos povos indígenas da América, que permaneceram selvagens. Outros povos parecem ter permanecido bárbaros enquanto praticavam uma dessas artes sem a outra. Talvez uma das melhores razões pelas quais a Europa tenha sido, se não mais cedo, pelo menos de forma mais consistente e bem-sucedida, mais civilizada do que outras partes do mundo, é que ela é abundante em minérios de ferro e fértil em terras cultiváveis. É muito difícil especular sobre como os seres humanos chegaram a conhecer e usar o ferro, porque é improvável que tenham descoberto por si mesmos como extrair o minério e prepará-lo para a fusão sem saber o resultado disso. Por outro lado, é igualmente improvável que essa descoberta tenha ocorrido devido a um incêndio acidental, já que os depósitos de minério ocorrem em áreas áridas e desprovidas de árvores e plantas. Parece que a natureza tomou precauções para esconder esse segredo fatal de nós. Resta apenas a possibilidade extraordinária de que um vulcão, ao expelir metais fundidos, tenha inspirado os observadores a imitar essa operação da natureza. No entanto, isso exigiria coragem e previdência para se engajar em um trabalho tão árduo e considerar os benefícios que poderiam ser obtidos a partir dele. Essa descoberta só poderia ter sido feita por mentes mais experientes do que as que eles deveriam ter naquela época. Quanto à agricultura, o seu princípio era conhecido muito antes de ser amplamente praticado. Não é possível que os seres humanos, cuja sobrevivência dependia das árvores e das plantas, não tivessem percebido rapidamente os processos naturais envolvidos na geração das plantas. No entanto, provavelmente levaram muito tempo para direcionar sua atenção para a agricultura, seja porque as árvores que forneciam sua alimentação, juntamente com a caça e a pesca, não exigiam cuidados especiais, ou porque não conheciam o cultivo do trigo, ou porque não possuíam as ferramentas necessárias para a agricultura em grande escala, ou simplesmente porque não tinham a previsão das necessidades futuras ou meios de impedir que outros se apropriem dos frutos de seu trabalho. Quando se tornaram mais hábeis, é possível que tenham começado a cultivar alguns legumes ou raízes ao redor de suas cabanas, usando pedras afiadas e paus pontiagudos, muito antes de saberem como cultivar trigo e possuírem as ferramentas necessárias para a agricultura em grande escala. Além disso, se dedicar a essa atividade e cultivar a terra exigia que eles estivessem dispostos a sacrificar algo no presente para colher benefícios futuros. Essa precaução estava muito distante do pensamento do ser humano primitivo, que tinha dificuldade em pensar nas necessidades futuras ao amanhecer. A invenção de outras artes foi necessária para incentivar os seres humanos a se dedicarem à agricultura. À medida que mais pessoas se dedicavam à fundição e forja do ferro, mais pessoas eram necessárias para fornecer alimentos para os primeiros. Quanto mais o número de trabalhadores aumentava, menos mãos estavam disponíveis para garantir a subsistência comum, embora o número de bocas para alimentar não diminuísse. Como aqueles que produziam ferro precisavam de comida em troca de seu trabalho, os outros finalmente descobriram como usar o ferro para aumentar a produção de alimentos. Foi assim que a agricultura e a lavoura surgiram de um lado, e a habilidade de trabalhar com metais e expandir suas aplicações surgiu do outro. Com o desenvolvimento da agricultura, foi inevitável a divisão das terras, e uma vez estabelecida a propriedade, surgiram as primeiras regras de justiça. Afinal, para garantir que cada um recebesse o que lhe era devido, era necessário que cada um tivesse algo. Além disso, à medida que os seres humanos passaram a considerar o futuro, perceberam que tinham bens a perder e, assim, temiam retaliações pelos danos que pudessem causar aos outros. Essa origem é natural.
pois é difícil conceber a propriedade surgindo sem o trabalho humano, pois não se vê como alguém possa se apropriar de coisas que não criou, a menos que acrescente seu próprio trabalho a elas. Portanto, apenas o trabalho, ao conceder ao agricultor o direito sobre os produtos da terra cultivada, lhe concede também direito à própria terra, pelo menos até a colheita, e assim sucessivamente todos os anos. Essa posse contínua se transforma facilmente em propriedade. Quando os antigos deram a Ceres o título de legislador e celebraram uma festa em sua homenagem chamada Tesmofória, eles indicaram que a partilha das terras resultou em um novo tipo de direito, ou seja, o direito de propriedade, diferente daquele decorrente da lei natural. Nesse estágio, as coisas poderiam ter permanecido iguais se os talentos fossem iguais e se o uso do ferro e o consumo de alimentos sempre estivessem em equilíbrio perfeito. No entanto, essa proporção logo foi quebrada, os mais fortes trabalhavam mais, os mais habilidosos tiravam melhor proveito de seu trabalho, os mais engenhosos encontravam maneiras de reduzir o esforço necessário, o agricultor precisava mais de ferro ou o ferreiro mais de trigo, e, mesmo trabalhando igualmente, um ganhava muito, enquanto outro mal conseguia sobreviver. Foi assim que a desigualdade natural se desenvolveu gradualmente junto com a desigualdade resultante das circunstâncias, tornando-se mais perceptível, mais duradoura em seus efeitos e começando a ter influência direta na sorte dos indivíduos. Uma vez atingido esse ponto, é fácil imaginar o que se seguiu. Não entrarei em detalhes sobre a sucessiva invenção de outras artes, o progresso das línguas, a demonstração e o uso dos talentos, a desigualdade das fortunas, o uso e o abuso da riqueza, nem em todos os detalhes que se seguiram e que cada um pode facilmente preencher. Vou apenas dar uma olhada no gênero humano colocado nessa nova ordem de coisas. Todas as nossas habilidades estão em ação, a memória e a imaginação estão em jogo, o amor próprio está envolvido, a razão está ativa e o intelecto está quase atingindo o máximo de sua perfeição. Todas as qualidades naturais estão em ação, e o lugar e a posição de cada pessoa são estabelecidos não apenas pela quantidade de bens e pelo poder de servir ou prejudicar, mas também pelo intelecto, beleza, força, habilidade, mérito ou talento. E como essas qualidades são as únicas que podem atrair consideração, logo foi necessário possuí-las ou fingi-las. Ser e parecer se tornaram duas coisas completamente diferentes, e dessa distinção surgiram o luxo ostentoso, a astúcia enganadora e todos os vícios que o acompanham. Por outro lado, mesmo que o ser humano tenha sido livre e independente no passado, agora ele está sujeito a inúmeras novas necessidades, e acima de tudo, a seus semelhantes, dos quais se torna escravo de certa forma, mesmo quando se torna seu senhor. Se for rico, precisa dos serviços dos outros, se for pobre, precisa de sua ajuda. Ele não consegue se sustentar na mediocridade sem depender dos outros. Portanto, ele precisa constantemente envolver os outros em sua própria sorte e fazê-los encontrar seu próprio benefício ao trabalhar para ele, seja de fato ou na aparência. Isso o torna astuto e artificioso com alguns, imperioso e duro com outros, e o obriga a abusar de todos aqueles de quem precisa quando não pode ser temido e quando não lhe convém servi-los de forma útil. Enfim, a ambição voraz, o desejo de alcançar uma fortuna relativa, não tanto por necessidade real, mas para se elevar acima dos outros, inspira a todos os seres humanos uma tendência maligna de prejudicar uns aos outros, uma inveja secreta que é ainda mais perigosa, pois muitas vezes se disfarça de benevolência para dar o golpe com mais segurança. Em resumo, a competição e a rivalidade de um lado, e de outro, a oposição de interesses e o desejo oculto de obter vantagens às custas dos outros. Todos esses males são os primeiros efeitos da propriedade e o séquito inseparável da crescente desigualdade. Antes que os símbolos representativos da riqueza fossem inventados, a riqueza consistia apenas em terras e animais, os únicos bens tangíveis que os seres humanos poderiam possuir. No entanto, à medida que as propriedades se multiplicavam em número e extensão, cobrindo todo o solo e se tocando umas nas outras, algumas só poderiam crescer à custa de outras. Aqueles que não conseguiram adquirir propriedades, seja por fraqueza ou preguiça, se tornaram pobres sem ter perdido nada, porque tudo ao seu redor mudou, exceto eles mesmos. Eles foram então obrigados a receber ou roubar meios de subsistência das mãos dos ricos. Foi assim que surgiram a dominação e a servidão, a violência e o saque, dependendo dos diferentes caracteres das pessoas. Por sua vez, os ricos, desfrutando o prazer de dominar, logo desprezaram todos os outros, usando seus antigos escravos para subjugar os novos, seu único objetivo era conquistar e escravizar os vizinhos. Eles se tornaram como lobos famintos que, tendo provado carne humana, desprezam qualquer outra comida e só querem devorar pessoas. Dessa forma, os mais poderosos ou os mais miseráveis, usando sua força ou necessidade como uma espécie de direito sobre os bens alheios, que consideravam equivalente ao direito de propriedade,
provocaram a mais terrível desordem ao romperem a igualdade. Assim, as usurpações dos ricos, os ataques dos pobres e as paixões desenfreadas de todos, sufocando a piedade natural e a voz já fraca da justiça, tornaram os seres humanos avarentos, ambiciosos e maus. A sociedade em formação se tornou um cenário do estado mais terrível de guerra, onde os seres humanos, humilhados e desolados, não podiam voltar atrás nem abrir mão das infelizes conquistas já obtidas, e trabalhavam apenas para sua própria vergonha, abusando das faculdades que os enobrecem. Assim, eles se aproximaram do limite de sua própria ruína. Não é possível que os seres humanos não tenham refletido sobre uma situação tão miserável e as calamidades que os afligiam. Os ricos, em particular, deviam perceber como era desvantajosa uma guerra contínua, onde só eles arcam com as despesas e onde o risco de vida é comum, assim como o risco de perder seus bens pessoais. Além disso, mesmo que pudessem justificar suas usurpações, eles sabiam que essas eram baseadas em um direito precário e abusivo, adquirido apenas pela força, o que significava que também poderiam perdê-las pela força sem terem motivos para reclamar. Mesmo aqueles que enriqueceram apenas pela indústria não poderiam fundamentar sua propriedade em melhores fundamentos. Eles poderiam dizer: fui eu quem construiu este muro, conquistei esta terra com o meu trabalho. Mas alguém poderia responder: e quem lhe forneceu os materiais? E com base em que você acha que tem o direito de ser pago às nossas custas por um trabalho que não nos pediu? Você não sabe que muitos de seus irmãos estão perecendo ou sofrendo com a falta do que você tem em excesso e que seria necessário ter o consentimento expresso e unânime de toda a humanidade para se apropriar de tudo o que vai além das suas necessidades básicas? Desprovidos de justificativas válidas para se defenderem e sem forças suficientes para se protegerem, eles facilmente esmagam os mais fracos, mas são esmagados por bandos de bandidos. Só contra todos, e incapazes de se unirem aos seus pares devido a rivalidades mútuas, os ricos, pressionados pela necessidade, finalmente conceberam o plano mais engenhoso que já surgiu na mente humana: usar as forças daqueles que os atacavam a seu favor, transformar seus adversários em seus defensores, inspirá-los com novos princípios e dar-lhes instituições que fossem tão favoráveis a eles quanto contrárias ao direito natural. Com esse objetivo em mente, eles expuseram aos seus vizinhos o horror de uma situação em que todos se armavam uns contra os outros, em que as paixões se tornavam tão pesadas quanto as necessidades e em que ninguém se sentia seguro, seja na pobreza ou na riqueza. Eles inventaram argumentos especiosos para convencer os outros a apoiar seu plano. Disseram: unamo-nos para libertar os fracos da opressão, controlar os ambiciosos e garantir que cada um possua o que lhe pertence. Vamos estabelecer regras de justiça e paz que todos devem obedecer, sem fazer distinção de pessoas, e que de certa forma corrijam as injustiças do destino, submetendo tanto os poderosos quanto os fracos a obrigações mútuas. Em suma, em vez de direcionarmos nossas forças uns contra os outros, vamos unir essas forças em um poder supremo que nos governe com leis sábias, protegendo e defendendo todos os membros da sociedade, repelindo nossos inimigos em comum e mantendo a eterna harmonia. Foi necessário apenas um discurso semelhante a esse para atrair pessoas ingênuas, facilmente seduzidas, que tinham muitos problemas para resolver entre si e não podiam abrir mão de árbitros, e que também possuíam ganância e ambição demais para viverem sem senhores por muito tempo. Todos se apressaram em colocar suas correntes de ferro, acreditando que estavam assegurando sua própria liberdade. Porque, embora pudessem sentir as vantagens de um sistema público, não tinham experiência suficiente para prever os perigos que viriam com isso. Os mais capazes de perceber os abusos eram exatamente aqueles que esperavam se beneficiar deles. E até mesmo os sábios entenderam que precisavam abrir mão de uma parte de sua liberdade para preservar o restante, assim como um ferido permite que um braço seja amputado para salvar o resto do corpo. Essa foi, ou deve ter sido, a origem da sociedade das leis, que impuseram novas restrições aos mais fracos e deram ainda mais poder aos ricos. Irrevogavelmente, destruíram a liberdade natural, estabeleceram permanentemente a lei da propriedade e da desigualdade, transformando uma usurpação astuta em um direito inquestionável. Tudo isso foi feito em benefício de alguns ambiciosos, mas ao custo do trabalho, da servidão e da miséria para toda a humanidade. É fácil ver como o estabelecimento de uma única sociedade tornou necessário o estabelecimento de todas as outras. Para enfrentar forças unidas, as pessoas precisaram se unir também. As sociedades se multiplicaram e se espalharam rapidamente, cobrindo toda a superfície da Terra. Não havia mais um único lugar onde alguém pudesse se livrar do jugo e escapar da ameaça constante da espada que pairava sobre sua cabeça. Com o direito civil se tornando a regra comum, a lei da natureza só se aplicava entre diferentes sociedades,
onde era moderada por convenções tácitas para permitir o comércio e suprir a compaixão natural que, à medida que se perdia de uma sociedade para outra, já não residia mais nas interações individuais. Restava apenas nas grandes almas cosmopolitas que ultrapassavam as barreiras imaginárias que separam os povos, e como o Ser Supremo que os criou, abraçam toda a humanidade com bondade. Os corpos políticos, encontrando-se em um estado de natureza entre si, logo sentiram os inconvenientes que haviam forçado os indivíduos a deixar para trás. Esse estado se tornou ainda mais problemático entre essas grandes entidades do que era antes entre os indivíduos que as compunham. Daí surgiram guerras nacionais, batalhas, assassinatos e retaliações, que chocam a razão e abalam a natureza. Também surgiram os horríveis preconceitos que consideram virtude derramar sangue humano. Pessoas honradas passaram a considerar como um dever cortar o pescoço de seus semelhantes. Temos testemunhado milhões de pessoas se massacrando sem saber por quê, cometendo mais assassinatos em um único dia de batalha e perpetrando mais horrores na conquista de uma única cidade do que ocorreram durante séculos de vida no estado de natureza em toda a Terra. Esses são os primeiros efeitos percebidos da divisão da humanidade em diferentes sociedades. Voltemos à sua instituição. Sei que alguns atribuíram outras origens às sociedades políticas, como as conquistas dos mais poderosos ou a união dos mais fracos. No entanto, a escolha entre essas causas é indiferente para o que estou estabelecendo. No primeiro caso, o direito de conquista não é um direito legítimo e não pode fundamentar nenhum outro. Os conquistadores e os povos conquistados permanecem em estado de guerra entre si, a menos que a nação, recuperando sua liberdade, escolha voluntariamente o vencedor como líder. Até lá, quaisquer capitulações que tenham sido feitas, por serem baseadas na violência e, portanto, nulas, não podem resultar em uma verdadeira sociedade, corpo político ou qualquer lei além da lei do mais forte. No segundo caso, as palavras forte e fraco são equívocas. Entre o estabelecimento do direito de propriedade ou do direito do primeiro ocupante e o estabelecimento de governos políticos, é mais apropriado traduzir esses termos como rico e pobre, pois um homem não tinha, antes das leis, outra maneira de subjugar seus iguais a não ser roubando seus bens ou oferecendo-lhes uma parte dos seus. Os pobres não tinham nada a perder além de sua liberdade, então seria extremamente tolo para eles permitirem voluntariamente que lhes tirassem o único bem que lhes restava, sem ganhar nada em troca. Por outro lado, os ricos, sensíveis a todos os aspectos de sua riqueza, eram mais vulneráveis a sofrer danos e, portanto, precisavam tomar mais precauções para se protegerem. Portanto, é razoável acreditar que algo deveria ter sido inventado por aqueles que se beneficiariam com isso, em vez daqueles que seriam prejudicados. O governo que surgiu no início não tinha uma forma constante e organizada. A falta de sabedoria e experiência só permitia enxergar os problemas imediatos, e as soluções eram pensadas apenas à medida que surgiam. Mesmo com o esforço dos legisladores mais sábios, o sistema político sempre foi imperfeito, pois era resultado do acaso. Assim que era estabelecido, o tempo revelava suas falhas e sugeria remédios, mas não era possível corrigir os vícios da estrutura existente. Era como remendar constantemente um tecido velho, em vez de começar do zero e construir algo novo, como Licurgo fez em Esparta. No início, a sociedade consistia em algumas convenções gerais que todos os indivíduos se comprometiam a seguir, sendo a comunidade responsável por cada um deles. Mas logo ficou claro quanto essa estrutura era frágil e como era fácil para os infratores escaparem da punição, já que apenas o público era testemunha e juiz de suas transgressões. Com a lei sendo desrespeitada de várias maneiras e os problemas e desordens se multiplicando, finalmente se pensou em confiar a particulares o poder perigoso da autoridade pública e designar magistrados para garantir a aplicação das decisões do povo. Dizer que os líderes foram escolhidos antes da formação da confederação e que os ministros das leis existiram antes das próprias leis é uma suposição que não pode ser seriamente contestada. Seria mais razoável acreditar que, inicialmente, as pessoas se submeteram a um governante absoluto, sem condições ou remédios, e que a primeira tentativa de garantir a segurança comum, idealizada por pessoas altivas e indomáveis, foi se precipitar na escravidão. Afinal, se deram a si mesmas superiores, não foi para se protegerem contra a opressão e garantir seus bens, liberdades e vidas, que são elementos essenciais de sua existência? Nas relações entre indivíduos, a pior coisa que pode acontecer a alguém que se encontra à mercê do outro não seria ir contra o bom senso se ele começasse se despojando, entregando nas mãos de um líder as únicas coisas de que precisaria para sua própria preservação? Que benefício ele poderia obter em troca desse belo direito? E se ousasse exigir isso sob o pretexto de protegê-los, não receberia a resposta contundente da fábula: o que mais o inimigo nos fará?
É incontestável e a máxima fundamental de todo o direito político que as pessoas escolheram líderes para defender sua liberdade, não para sujeitá-los. Como disse Plínio a Trajano, se temos um príncipe, é para nos proteger de ter um senhor. Os políticos cometem os mesmos sofismas em relação ao amor pela liberdade que os filósofos cometeram em relação ao estado de natureza. Com base no que veem, julgam erroneamente coisas que não testemunharam, atribuindo aos seres humanos uma inclinação natural para a servidão, com base na paciência com que aqueles que estão sob seu domínio suportam a sua. Eles não consideram que a liberdade é como a inocência e a virtude, cujo verdadeiro valor só é conhecido quando as desfrutamos, e cujo sabor se perde assim que as perdemos. Conheço as delícias de sua terra, disse Brasídas a um sátrapa que comparava a vida em Esparta com a de Persépolis, mas você não pode conhecer os prazeres da minha. Assim como um cavalo indomado que ergue a crina, escava o chão e luta impetuosamente diante da mera aproximação das rédeas, enquanto um cavalo domesticado suporta pacientemente o chicote e as esporas, o homem selvagem não se curva facilmente diante do jugo que o homem civilizado aceita sem reclamar. Ele prefere a mais tumultuada liberdade a uma submissão tranquila. Portanto, não devemos julgar as disposições naturais do homem em relação à servidão com base na degradação dos povos conquistados, mas sim pelos esforços extraordinários que todos os povos livres fizeram para se livrar da opressão. Sei que os primeiros só conseguem elogiar constantemente a paz e o descanso que desfrutam em suas correntes, chamando de miséria a liberdade. Mas quando vejo outros sacrificando prazeres, conforto, riqueza, poder e até mesmo a própria vida pela preservação do único bem que aqueles que o perderam desprezam, quando vejo animais nascidos livres e que detestam a escravidão colidirem com as grades de uma prisão, quando vejo multidões de selvagens completamente nus desprezarem os prazeres europeus e enfrentarem fome, fogo, ferro e morte para preservar sua independência, percebo que não cabe a escravos discutir sobre liberdade. No que diz respeito à autoridade paternal, que muitos argumentam ser a base do governo absoluto e da sociedade como um todo, é importante observar que nada no mundo está mais distante do espírito feroz do despotismo do que a doçura dessa autoridade. Ela considera mais o benefício daquele que obedece do que a utilidade daquele que comanda. De acordo com a lei natural, o pai só é o senhor do filho enquanto o auxílio deste é necessário. Após esse período, eles se tornam iguais e o filho, totalmente independente do pai, deve-lhe respeito, mas não obediência. O reconhecimento é um dever que deve ser cumprido, mas não é um direito que pode ser exigido. Em vez de dizer que a sociedade civil deriva do poder paternal, devemos dizer o contrário, é o poder paternal que deriva a sua principal força da sociedade. Um indivíduo só foi reconhecido como pai de muitos quando eles permaneceram unidos a seu redor. Os bens do pai, sobre os quais ele tem total domínio, são os laços que mantêm os filhos dependentes dele, e ele só deve compartilhar sua sucessão na medida em que os filhos o mereçam por meio de contínuo respeito às suas vontades. No entanto, os súditos de um déspota não esperam nenhum favor semelhante do seu governante, pois, sendo considerados propriedade dele, tanto eles quanto tudo o que possuem, ou pelo menos é o que ele alega, são reduzidos a receber como um favor aquilo que ele deixa como sobra de seus próprios bens. Ele se considera justo quando os despoja e misericordioso quando permite que continuem vivendo. Ao examinarmos os fatos à luz do direito, não encontramos nenhuma solidez ou verdade no estabelecimento voluntário da tirania. É difícil mostrar a validade de um contrato que só obriga uma das partes, onde tudo é colocado de um lado e nada do outro, e que acaba prejudicando aquele que se obriga. Esse sistema odioso está longe de ser o adotado pelos sábios e bons monarcas, especialmente os reis da França, como pode ser visto em vários parágrafos de seus editais, e especialmente, na seguinte passagem de um famoso escrito publicado em 1667, em nome por ordem de Luís XIV, e não se deve dizer que o soberano não está sujeito às leis do seu Estado, pois a proposição contrária é uma verdade do direito internacional que a bajulação às vezes atacou, mas que os bons príncipes sempre defenderam. Como uma divindade tutelar de seus estados. É mais legítimo afirmar, como o sábio Platão, que a felicidade perfeita de um reino consiste em um príncipe ser obedecido por seus súditos, o príncipe obedecer à lei e a lei ser justa e sempre voltada para o bem público. Não vou me deter em discutir se, sendo a liberdade a faculdade mais nobre do ser humano, não é degradar sua natureza se colocar no nível dos animais escravos do instinto, e até mesmo ofender o autor de sua existência, renunciando sem reservas ao seu dom mais precioso e submetendo-se a cometer todos os crimes proibidos por ele para agradar a um senhor feroz ou insensato. Também esquecerei, se for o caso, a autoridade de Barbeira, que declara claramente, de acordo com Locke, que ninguém pode vender sua liberdade e se submeter a um poder arbitrário que o trate de acordo com sua fantasia, pois isso seria vender sua própria vida, da qual não somos donos.
Apenas pergunto com que direito aqueles que não temem se rebaixar a tal ponto podem submeter sua descendência à mesma ignomínia e renunciar, em nome dela, a bens que não dependem de sua generosidade e sem os quais a própria vida se torna um fardo para todos aqueles que são dignos dela. Pufendorf afirma que, da mesma forma que transferimos nossos bens para outras pessoas por meio de contratos, também podemos abrir mão de nossa liberdade em favor de alguém. Na minha opinião, esse raciocínio é péssimo. Em primeiro lugar, quando alienamos um bem, ele se torna algo totalmente estranho para nós e não nos importamos com seu uso indevido. Porém, é crucial que não abusem da nossa liberdade, e não podemos nos expor a cometer crimes que nos forcem a isso, tornando-nos instrumentos de crime. Além disso, enquanto o direito de propriedade é uma convenção e uma instituição humana, todos os indivíduos têm o direito de dispor livremente do que possuem. No entanto, isso não se aplica aos dons essenciais da natureza, como a vida e a liberdade, dos quais é duvidoso que tenhamos o direito de abrir mão. Perder um deles degrada nosso ser, enquanto perder o outro é aniquilar tudo o que há em nós. Nenhum benefício temporário pode compensar essas perdas, e renunciar a eles, por qualquer preço que seja, ofende tanto a natureza quanto a razão. Mesmo que fosse possível alienar nossos bens e nossa liberdade, a diferença seria significativa para os filhos, que só poderiam desfrutar dos bens do pai por meio da transmissão de seu direito. Por outro lado, a liberdade é um presente que recebemos da natureza como seres humanos, e nossos pais não têm o direito de privá-los disso. Portanto, para estabelecer a escravidão, foi necessário ir contra a natureza e, para perpetuar esse direito, foi necessário modificá-la. Os juristas que afirmaram solenemente que um filho de escravo nasceria escravo decidiram, em outras palavras, que um ser humano não nasceria como tal. Acredito que não apenas os governos não começaram pelo poder arbitrário, que é apenas a sua corrupção extrema e que os leva exclusivamente à lei do mais forte, da qual foram originalmente o remédio, mas mesmo que tivessem começado por aí, esse poder, por sua própria natureza, é ilegítimo e não pode servir como base para os direitos da sociedade e, portanto, para a desigualdade de instituição. Sem entrar nas investigações ainda pendentes sobre a natureza do pacto fundamental de todo governo, vou me limitar, seguindo a opinião comum, a considerar o estabelecimento do corpo político como um verdadeiro contrato entre o povo e os líderes que ele escolhe. É um contrato no qual ambas as partes se comprometem a cumprir as leis estabelecidas, que formam os laços de sua união. Quando o povo, em relação às relações sociais, reúne todas as suas vontades em uma só, todos os artigos pelos quais essa vontade se manifesta tornam-se leis fundamentais que obrigam todos os membros do Estado, sem exceção, e uma dessas leis regula e seleciona o poder dos magistrados encarregados de fazer cumprir as outras leis. Esse poder abrange tudo o que pode manter a Constituição sem alterá-la. Além disso, são acrescentadas honras que tornam as leis e seus ministros respeitáveis, e para estes últimos, são concedidas prerrogativas que compensam o árduo trabalho exigido por uma boa administração. Por sua vez, o magistrado se compromete a usar o poder que lhe é conferido apenas de acordo com a intenção dos eleitores, a garantir que cada um desfrute pacificamente do que lhe pertence e a priorizar, em todas as ocasiões, o interesse público em relação ao seu interesse pessoal. Antes que a experiência demonstrasse ou que o conhecimento do coração humano permitisse prever os abusos inevitáveis de tal Constituição, ela parecia ainda melhor, pois aqueles encarregados de preservá-la eram os mais interessados nisso. Isso ocorre porque a magistratura e seus direitos foram estabelecidos apenas com base nas leis fundamentais, e assim que essas leis fossem destruídas, os magistrados deixariam de ser legítimos e o povo não seria mais obrigado a obedecê-los. Uma vez que não foi o magistrado, mas sim a lei, que constituiu a essência do Estado, cada um teria novamente o direito de retornar à sua liberdade natural. Se refletirmos cuidadosamente sobre isso, veremos que há ainda mais razões para confirmar essa ideia. Pela natureza do contrato, perceberemos que ele não pode ser irrevogável. Se não houver um poder superior que garanta a fidelidade dos contratantes e os obrigue a cumprir suas obrigações mútuas, as partes serão as únicas juízas em sua própria causa, e cada uma terá sempre o direito de renunciar ao contrato assim que perceber que a outra parte violou as condições ou quando essas condições deixarem de lhe convir. É com base nesse princípio que o direito de abdicar pode ser fundamentado. No entanto, considerando apenas a instituição humana, se o magistrado, que detém todo o poder e se apropria de todas as vantagens do contrato, ainda assim tiver o direito de renunciar à autoridade, com muito mais razão o povo, que suporta todos os erros dos líderes, deveria ter o direito de renunciar à submissão.
No entanto, as terríveis dissensões e as infinitas desordens que inevitavelmente acompanhariam esse poder perigoso mostram, mais do que qualquer outra coisa, que os governos humanos precisavam de uma base mais sólida do que a simples razão e que era necessário para a tranquilidade pública que a vontade divina interviesse para conferir à autoridade soberana um caráter sagrado e inviolável, retirando dos súditos o funesto direito de dispor dela. Mesmo que a religião tenha feito apenas isso pelos seres humanos, já seria motivo suficiente para que todos a quisessem e a adotassem, mesmo com todos os seus abusos, pois ela derrama menos sangue do que o fanatismo. Mas sigamos o curso de nossa hipótese. As diferentes formas de governo surgem das diferenças existentes entre as pessoas quando o governo é estabelecido. Se um indivíduo se destaca em poder, virtude, riqueza ou influência, ele é eleito como governante e o Estado se torna uma monarquia. Se muitos indivíduos, mais ou menos iguais entre si, se destacam em relação aos demais, eles são eleitos em conjunto, resultando em uma aristocracia. Aqueles que possuem menos desigualdades em termos de riqueza e habilidades, e que estão mais próximos do estado natural, compartilham o poder e formam uma democracia. Com o tempo, ficou claro qual dessas formas era mais vantajosa para as pessoas. Alguns permaneceram sujeitos apenas às leis, enquanto outros passaram a obedecer a senhores. Os cidadãos desejavam preservar sua liberdade, enquanto os súditos estavam focados em tirá-la dos outros, incapazes de suportar que outros desfrutassem de um benefício do qual eles próprios eram privados. Em resumo, de um lado havia riqueza e conquistas, e do outro havia felicidade e virtude. Em todos esses governos, inicialmente, todos os cargos eram eleitos. Quando a riqueza não prevalecia, a preferência era dada ao mérito, que trazia naturalmente uma vantagem, e à experiência e habilidade nos assuntos do Estado. A antiguidade era valorizada, como evidenciado pelos anciãos dos hebreus, os gerontes de Esparta, o Senado de Roma e até mesmo pela etimologia da palavra Senhor. Quanto mais as eleições recaíam em pessoas mais velhas, mais frequentes elas se tornavam e mais suas desvantagens eram sentidas. Intrigas surgiram, facções se formaram, os partidos se tornaram mais hostis e as guerras civis eclodiram. No final, o sangue dos cidadãos foi derramado em nome da suposta felicidade do Estado, e correu-se o risco de cair na desordem dos tempos passados. Os líderes ambiciosos aproveitaram essas circunstâncias para perpetuar seus cargos em suas famílias. O povo, já acostumado com a dependência, a paz e o conforto da vida, e incapaz de quebrar suas correntes, concordou em aumentar sua servidão para garantir sua tranquilidade. Assim, os líderes se tornaram hereditários, passaram a considerar seu cargo como um bem familiar, a se verem como proprietários do Estado, a que inicialmente eram apenas funcionários, e a considerar seus concidadãos como escravos. Contavam os cidadãos como gado, como uma propriedade sua, e se consideravam iguais aos deuses e reis dos reis. Se observarmos o progresso da desigualdade nessas diferentes revoluções, veremos que o estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi o primeiro estágio, seguido pela criação de instituições governamentais como o segundo estágio, e o terceiro e último estágio foi a transformação do poder legítimo em poder arbitrário. Assim, a condição de rico e pobre foi legitimada na primeira fase, a de poderoso e fraco na segunda, e a de senhor e escravo, que é o mais alto grau de desigualdade, foi alcançada na terceira fase, na qual todos os outros tipos de desigualdade eventualmente desembocam, até que novas revoluções dissolvam completamente o governo ou aproximem de uma instituição legítima. Para entender a necessidade desse progresso, é importante considerar menos os motivos do estabelecimento do corpo político e mais a forma como ele é implementado e os problemas que acarreta. Os vícios que tornam necessárias as instituições sociais são os mesmos que inevitavelmente levam aos abusos dessas instituições. Como as leis, em geral, são menos poderosas do que as paixões humanas, elas apenas contêm as pessoas sem realmente mudá-las. Portanto, seria fácil argumentar que qualquer governo que, sem se corromper ou se alterar, seguisse sempre fielmente o objetivo de sua instituição teria sido desnecessário. Um país no qual ninguém violasse as leis ou abusasse do poder governamental não precisaria nem de líderes nem de leis. As divisões políticas inevitavelmente levam a divisões civis. A crescente desigualdade entre o povo e seus líderes logo se manifesta entre os indivíduos, assumindo várias formas de acordo com as paixões, habilidades e circunstâncias. O governante não pode usurpar um poder ilegítimo sem a ajuda de pessoas às quais ele é forçado a ceder parte do poder. Além disso, os cidadãos só se deixam oprimir na medida em que são arrastados por uma ambição cega. Ao olhar para baixo, em vez de olhar para cima, a dominação se torna mais valiosa para eles do que a independência, e eles concordam em carregar correntes para, por sua vez, distribuí-las aos outros.
É extremamente difícil subjugar aquele que não busca o poder, e mesmo o político mais habilidoso não pode controlar pessoas que simplesmente desejam ser livres. No entanto, a desigualdade se espalha facilmente entre as almas ambiciosas e covardes, sempre prontas a correr riscos e dispostas a dominar ou servir, dependendo de sua conveniência. Houve um tempo em que os líderes conseguiram encantar o povo ao ponto de apenas dizerem ao indivíduo mais insignificante: "Sê grande, tu e toda a tua linhagem." E imediatamente ele parecia grande aos olhos de todos, inclusive aos seus próprios, e seus descendentes ascendiam à medida que se afastavam dele. Quanto mais distante e incerta a causa, maior o efeito. Quanto mais vagabundos havia em uma família, mais ilustre ela se tornava. Se eu fosse entrar em detalhes, explicaria facilmente como a desigualdade de crédito e autoridade surge inevitavelmente entre as pessoas quando estão reunidas em uma sociedade e são forçadas a comparar umas com as outras. Essas diferenças podem ser de várias formas, mas, em geral, a riqueza, o status social, o poder e o mérito pessoal são as principais características usadas para medir as pessoas em uma sociedade. Eu poderia provar que o equilíbrio ou o conflito entre essas diversas forças é a indicação mais clara de um Estado bem ou mal constituído. Mostraria que, dentre essas 4 formas de desigualdade, as qualidades pessoais são a origem de todas as outras, e a riqueza é o último aspecto ao qual tudo se reduz. Isso ocorre porque a riqueza é imediatamente útil para o bem-estar e é mais fácil de ser compartilhada, sendo usada para adquirir tudo mais. Essa observação nos permite avaliar o quão distante um povo se afastou de sua forma original de governo e o caminho que percorreu em direção à corrupção. Podemos observar como o desejo universal de reputação, honras e preferências nos consome, influencia e compara nossos talentos e habilidades, como estimula e multiplica as paixões e como, ao tornar todos os homens concorrentes, rivais ou até mesmo inimigos, causa diariamente reviravoltas, sucessos e todo tipo de desastres, resultando em tantas pessoas lutando pelo mesmo reconhecimento. Eu mostraria que é esse desejo de ser notado, essa ânsia por se destacar, que nos leva a alcançar tanto o melhor quanto o pior em nós, nossas virtudes e vícios, nossas descobertas científicas e nossos erros, nossos conquistadores e nossos filósofos. Ou seja, muitas mais coisas em meio a poucas boas. Por fim, eu provaria que, se vemos um pequeno grupo de pessoas poderosas e ricas desfrutando do auge da grandiosidade e da fortuna, enquanto a maioria rasteja na obscuridade e na pobreza, é porque os primeiros só valorizam as coisas que possuem na medida em que os outros são privados delas. Eles só seriam felizes se o povo continuasse miserável, sem mudar em sua própria condição. No entanto, abordar todos esses detalhes seria o tema de uma obra extensa, na qual se pesariam as vantagens e desvantagens de todos os tipos de governo em relação aos direitos do estado de natureza. Nessa obra, seriam exploradas todas as diferentes facetas pelas quais a desigualdade se manifestou até hoje e poderá se manifestar nos séculos futuros, de acordo com a natureza dos governos e as inevitáveis mudanças que o tempo trará. Veríamos a opressão aumentar internamente, devido às próprias precauções tomadas para se proteger contra ameaças externas. Testemunharíamos a opressão crescer continuamente, enquanto os oprimidos não saberiam quando ou como poderiam se opor legitimamente. Veríamos os direitos dos cidadãos e as liberdades nacionais serem gradualmente extintos, com as queixas dos mais fracos sendo consideradas murmúrios sediciosos. Testemunharíamos a política se restringir a uma porção mercenária da população, encarregada de defender o interesse comum. Veríamos a necessidade de impostos surgir, com os agricultores desanimados abandonando o campo, mesmo durante tempos de paz, para empunhar a espada. Veríamos os defensores da pátria, mais cedo ou mais tarde, tornarem-se inimigos, sempre prontos a apontar a faca contra seus próprios concidadãos. Chegará o momento em que ouviremos esses defensores dizerem ao opressor de sua nação: "Se você mandar eu guardar a espada no peito do meu irmão ou na garganta do meu pai, mesmo contra minha vontade farei tudo isso com minha própria mão." Lucano, livro 1, verso 376. Da extrema desigualdade nas condições e fortunas, das diversas paixões e talentos, das artes inúteis, das artes prejudiciais e das ciências frívolas surgiram muitos preconceitos que vão contra a razão, a felicidade e a virtude. Veríamos os líderes alimentando tudo o que pode enfraquecer a união das pessoas, tudo o que dá uma aparência de concórdia superficial à sociedade, mas semeia uma verdadeira divisão dentro dela. Veríamos os líderes inspirando desconfiança e ódio mútuo entre as diferentes classes, ao se oporem a seus direitos e interesses, fortalecendo assim o poder que os mantém sob controle. É nesse ambiente de desordem e revoluções que o despotismo, aos poucos, ergueria sua cabeça monstruosa e devoraria tudo que ainda poderia ser bom e saudável em todas as partes do Estado.
Ele finalmente calcaria os pés sobre as leis e o povo, estabelecendo-se sobre as ruínas da República. Os tempos que antecedem essa última mudança seriam tempos de perturbação e calamidade, mas, no final, tudo seria engolido pela tirania, e o povo não teria mais líderes nem leis, apenas tiranos. A partir desse momento, costumes e virtudes não seriam mais considerados relevantes, pois onde o despotismo reina, no qual não há esperança de algo honesto, a probidade e o dever perdem seu significado. A única virtude que resta aos escravos é a obediência cega. Aqui está a última etapa da desigualdade, o ponto extremo que fecha o ciclo e retorna ao ponto de partida. Nesse estágio, todos os indivíduos se tornam iguais, porque não são nada. Não há mais lei além da vontade do governante, e o governante não tem outra regra além de suas próprias paixões. A partir de agora, as noções de bem e os princípios de justiça desaparecem. Tudo se resume à lei do mais forte, criando um novo estado de natureza diferente daquele com o qual começamos. No estado de natureza original, as pessoas eram puras, enquanto nesse último estágio, há um excesso de corrupção. A diferença entre esses dois estados é mínima, e o contrato de governo é dissolvido pelo despotismo. O déspota só é senhor enquanto é o mais forte, e assim que for expulso, não pode reclamar contra a violência. A revolta que acaba estrangulando ou deposto um sultão é tão legítima quanto os atos pelos quais ele dispunha, um dia antes, das vidas e propriedades dos súditos. A força é o que o mantém e é a força que o derruba. Tudo ocorre de acordo com a ordem natural. Ninguém pode reclamar das injustiças dos outros, apenas da sua própria imprudência ou infelicidade. Ao desvendar e seguir as estradas esquecidas e perdidas que deveriam ter levado o homem do estado natural ao estado civil, um leitor atento deve ficar impressionado com a imensa distância entre esses dois estados. Essa lenta sucessão dos eventos permite encontrar a solução para uma infinidade de problemas morais e políticos que os filósofos não conseguem resolver. Percebemos que os seres humanos de uma época são diferentes dos seres humanos de outra época. A razão pela qual Diógenes não encontrava um homem é porque ele procurava entre seus contemporâneos um tipo de pessoa que não existia mais. Catão, por exemplo, pereceu com Roma e a liberdade porque estava fora de lugar em sua própria época. E o maior dos homens só conseguiu impressionar o mundo porque viveu 500 anos antes de seu tempo. Em resumo, explicamos como a alma e as paixões humanas, ao mudarem gradualmente, mudam sua própria natureza. À medida que nossas necessidades e prazeres mudam com o tempo, o homem original desaparece gradualmente, e a sociedade apresenta-se como uma coleção de pessoas artificiais e paixões fictícias, que são resultado dessas novas relações e não têm fundamentos reais na natureza. A reflexão nos ensina isso, e a observação confirma plenamente. O homem selvagem e o homem civilizado diferem tão profundamente em seus corações e inclinações que o que traz a suprema felicidade para um deles levaria o outro ao desespero. O selvagem anseia por paz e liberdade, só quer viver e ficar ocioso, e mesmo a ataraxia do estoico não se aproxima da sua profunda indiferença por qualquer outro objeto. Em contraste, o cidadão está sempre ativo, agitado e atormentado em busca de ocupações cada vez mais trabalhosas. Ele trabalha até a morte, corre em direção à vida ou abdica dela em busca da imortalidade. Ele corteja os grandes que odeia e os ricos que despreza. Não economiza esforços para obter a honra de servi-los. Orgulhosamente se gaba de sua própria subserviência e menospreza aqueles que não têm a honra de compartilhá-la. Que espetáculo seriam para um indígena os árduos e invejados trabalhos de um ministro europeu! Esse selvagem preguiçoso preferiria muitas mortes cruéis ao horror de uma vida semelhante, que muitas vezes nem mesmo é compensada pelo prazer de fazer o bem. Mas para ele entender o objetivo de todos esses esforços, as palavras poder e reputação teriam que ter um significado em sua mente. Ele teria que aprender que existe uma classe de pessoas que valoriza o olhar dos outros, que encontra sua felicidade e satisfação principalmente no testemunho dos outros, mais do que em si mesmos. Essa é a verdadeira causa de todas essas diferenças. O selvagem vive em si mesmo, enquanto o ser sociável está sempre fora de si mesmo e só sabe viver na opinião dos outros. Ele tira exclusivamente do julgamento dos outros o sentimento de sua própria existência. Não é meu objetivo mostrar como essa disposição leva à indiferença em relação ao bem e ao mal, apesar de tantos discursos morais bonitos. Nem é meu objetivo explicar como, ao reduzir tudo às aparências, tudo se torna artificial e encenado, em honra, amizade, virtude e até mesmo os próprios vícios, cujo segredo de glorificação é, no final, encontrado. Em resumo, quando sempre perguntamos aos outros quem somos, e nunca nos atrevemos a nos questionar sobre nós mesmos, no meio de tanta filosofia, humanidade,
cortesia e máximas sublimes, temos apenas uma fachada enganadora e frívola, em honra sem virtude, razão sem sabedoria e prazer sem felicidade. Basta ter provado que esse não é o estado original do homem e que apenas o espírito da sociedade e a desigualdade que ela cria modificam e alteram todas as nossas inclinações naturais. Aqui tratei de expor a origem e o progresso da desigualdade, o estabelecimento e o abuso das sociedades políticas, baseando-me apenas na natureza humana e na razão, sem levar em conta os dogmas sagrados que dão à autoridade soberana uma justificação divina. Concluímos que a desigualdade, sendo quase inexistente no estado de natureza, ganha força e se desenvolve com o progresso de nossas capacidades e do espírito humano, tornando-se finalmente estável e legítima com o estabelecimento da propriedade e das leis. Também concluímos que a desigualdade moral, autorizada apenas pelo direito positivo, é contrária ao direito natural sempre que não acompanha a desigualdade física na mesma proporção. Essa distinção deixa claro que devemos pensar sobre a forma de desigualdade que existe em todas as sociedades civilizadas. É manifestamente contrário à lei natural, seja como for definida, que uma criança governe sobre um idoso, que um tolo lidere um homem sábio ou que um pequeno grupo de pessoas nadem na abundância enquanto uma multidão faminta a falta do essencial.